dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal NBID. Hoje eu vou acompanhar vocês aqui nessa palestra tão importante e de um tema tão relevante e atual, né, para a comunidade acadêmica. O meu nome é Jaqueline Buso, eu sou bibliotecária da UPE Campus Garanhuns, né, e hoje estou aqui mediando essa palestra para vocês. Né? Essa palestra que é oferecida pelo Campus Petrolina e pelo NBID, que, para quem não conhece, é um núcleo de gestão de bibliotecas e documentação da UPE, gerenciado pela bibliotecária Cláudia Henriques. O tema hoje que nós trazemos para vocês é sobre inteligência artificial. O tema, né, da palestra é inteligência artificial e pesquisa científica, reflexões, desafios e a trilha a percorrer para potencializar sua jornada acadêmica. Quem vai ministrar essa palestra para a gente é o professor Ricardo Pereira, que é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ricardo ele é pesquisador do Grupo de Pesquisa em Transformação Digital, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu queria trazer para vocês o professor Ricardo. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaqueline, pela apresentação e pelo convite, né, da Universidade Estadual de Pernambuco. Estou à disposição de vocês para a gente tratar, como você falou, de um tema tão sensível para a pesquisa acadêmica e para a ciência de uma forma geral. Isso. Nossa, professor, nós que agradecemos realmente, né, em nome do NBID, de toda a UPE. Primeiramente, queria agradecer, né, essa oportunidade, a disponibilidade, né, eu sei que a agenda sempre é corrida, ainda mais final de ano, de todos os professores, né, mas a gente quer agradecer realmente em nome de Cláudia, da NBID, da UPE, de Petrolina, tá certo? E eu deixo você à vontade, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, o professor vai seguir com o formato dele, né, da apresentação, e ao final vocês podem ir colocando que depois nós vamos recuperar essas perguntas para poder discutir aí um tempinho, né, e espero que aproveitem muito. Agradeço a presença de todos vocês, espero que seja realmente muito, muito proveitoso. Professor, deixo você à vontade e nos vemos até o final, certo? Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Como eu havia combinado com a universidade, a ideia é fazer uma contextualização inicial, né, sobre o tema, para que todos conheçam, né, as novidades sobre inteligência artificial aplicada à pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e eu farei isso de uma forma mais rápida, essa parte de contextualização na forma de slides, e logo em seguida a ideia é fazer várias simulações. A ideia é criar algum documento, algum artigo, desde o zero, né, percorrendo todas essas etapas, né, que eu vou mostrar para vocês e utilizando as várias ferramentas de inteligência artificial à nossa disposição. Então, eu vou fazer aqui meu compartilhamento de tela e eu peço que digam se está tudo ok. Tá ok? Só peço que dê a resposta para que eu continue fazendo a minha apresentação. Tá passando aqui. Okay. Então, o título da minha apresentação hoje é Inteligência Artificial e Pesquisa Científica, Reflexões, Desafios e a trilha a percorrer para potencializar a sua e a nossa jornada acadêmica. Eu sou Ricardo Pereira, como já fui apresentado, e hoje aqui a gente está em coprodução de conhecimento com a Universidade Estadual de Pernambuco, e eu sou vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina e pertenço ao grupo de pesquisa de transformação digital do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Eu sempre trago essa figura, que é uma figura representativa do contexto que estamos vivenciando no momento, e essa figura ela foi elaborada pela OCDE, com base no livro de autoria de Cláudia Goldin e Steven Katz. Esse livro é de 2010, mas o livro representa bem o que foi o desenvolvimento da educação ao longo do século XX, e a gente tem duas linhas nessa figura, né? A linha da tecnologia e a linha da educação. A linha da tecnologia é essa linha em azul, e a linha da educação é a linha em laranja.
quando a gente tem o distanciamento, né, entre essas duas linhas, geralmente quando a tecnologia está acima da educação, está distanciada da educação, a gente tem o que a gente chama de desafio social. E quando a educação está acima da tecnologia, a gente tem o que a gente chama de prosperidade. A gente teve, né, como eu falei, no século XX, vários momentos em que houve esse distanciamento. Lá no início do século XX, a gente teve a tecnologia muito à frente da educação, né? Isso aconteceu lá no início do século XX, e depois isso foi passando com o tempo, veio a Segunda Guerra Mundial, e a gente teve daí o momento em que a educação ela se transpôs à tecnologia, e a gente teve algumas décadas de prosperidade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que vários países auxiliaram os países europeus na reconstrução pós-guerra, e a educação foi essencial nesse período, né, para que tivesse esse período de prosperidade. Com o advento da internet, né, ali na metade da década de 90, novamente a gente tem uma transposição da linha, né, da tecnologia, então, e isso passa a ficar muito acentuado agora com o advento da inteligência artificial. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter, novamente, a tecnologia conectada, novamente a educação conectada com a tecnologia, para que a gente tenha novamente períodos de prosperidade. E o que a gente está fazendo aqui vai ao encontro disso, né? Buscar conhecimento para que a gente possa lidar com esse novo advento tecnológico. Aqui eu trago outras duas figuras que representam bem esse contexto, e a gente vive um contexto de transformação digital, e aqui a gente tem o que a gente chama de o vórtex digital, né? Aqui é como se fosse um furacão, né? Esse olho do furacão aqui, e os vários setores de atividades humanas. Então, os setores em laranja, aqui em 2021, eram que seriam os mais impactados pela transformação digital. E a gente tem educação aqui na 6ª colocação. Já em 2023, no Vortex Digital de 2023, a gente tem educação na 2ª colocação aqui. Então, dos setores de atividades humanas que serão mais impactados nesse contexto da transformação digital, a educação ela está na 2ª colocação. E isso muito se dá pela inteligência artificial, que vai impactar das várias maneiras a educação e o seu tripé, né, que é ensino, aprendizagem, pesquisa e possivelmente a extensão também. Então, por isso, se justifica muito e congratula a Universidade Estadual de Pernambuco por proporcionar esse momento para a gente fazer esse debate, né, de um tema tão necessário, e a gente está vendo pelo que eu estou trazendo aqui. E aqui eu trago nas minhas exposições, eu sempre trago esse texto aqui, e a gente está vivendo uma era digital, que é o novo paradigma da sociedade humana. E esse novo paradigma não dá para ser construído com as ferramentas do velho. Então, a educação do futuro vai ser a educação digital. E, necessariamente, a pesquisa do futuro vai ser a pesquisa digital. E essa pesquisa digital ela é realizada com inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Para o nosso bate-papo de hoje, basta a gente saber aqui e ter apropriado esse conceito aqui, que a inteligência artificial ela é a reprodução artificial da mente humana, simulando seu aspecto cognitivo, oferecendo predições e tomadas de decisões mais assertivas e mais acertadas, né? E o principal representante das inteligências artificiais, em especial as inteligências artificiais generativas, é o ChatGPT. O ChatGPT nada mais é do que um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, que é a empresa que elaborou o ChatGPT, e o ChatGPT ele é baseado numa arquitetura GPT. O que quer dizer o GPT? GPT quer dizer
Generative Pre-Transformer. O generativo quer dizer que a partir de interações com a inteligência artificial você pode gerar texto. O pre-trainer quer dizer que essa ferramenta ela funciona com a alimentação de dados, né? Então, lá no GPT 3.0, que foi o primeiro, quando o ChatGPT foi lançado lá em novembro do ano passado, se tinha 700 bilhões de dados, né? Para vocês terem uma noção, essa quantidade de dados, a Wikipédia, que é uma plataforma muito conhecida, equivalia a apenas 5% desses dados. Para vocês verem a quantidade de dados que é alimentado essa ferramenta. E hoje isso já está em trilhões de dados, né? Já está em, se não me engano, 3 trilhões de dados nessa última versão, que é a versão 4.0. Então, ele é pré-treinado, né, nesse conjunto de dados, então a inteligência artificial ela é altamente dependente de dados. E Transformer, porque é o algoritmo, né, transformador, que ele é baseado em redes neurais, né? Eu não vou utilizar muitos tecnicismos aqui para definir o que é o ChatGPT, mas ele é basicamente um programa de inteligência artificial que é projetado para gerar texto e que simula uma conversação com o ser humano. Ele pode responder perguntas, realizar certas tarefas de escrita, como composições, né, várias redações, resumo. Ele é muito forte na tradução de textos e ele lida com uma ampla gama de solicitações de estilos conversacionais. E aí surge para a gente muitos questionamentos, né? E como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica. E é aí que eu trago uma pergunta que traduz essa inquietação, né? Então, como a inteligência artificial pode ser aplicada à pesquisa científica para melhorar a qualidade das pesquisas e a produtividade dos pesquisadores. Então, hoje, nessa nossa conversa aqui, a gente vai tentar responder essa pergunta. E eu sempre deixo essa mensagem em todas as conversas que eu tenho com as universidades. Antes de tudo, é importante que a gente lembre que as inteligências artificiais são apenas ferramentas. A inteligência humana, a criatividade, o pensamento crítico continuam sendo cruciais nos mais variados setores das atividades humanas, inclusive e principalmente na educação, e aí eu incluo a pesquisa científica. A gente está vivendo uma corrida, que é a corrida das inteligências artificiais. Então, a gente teve lá, em novembro do ano passado, o primeiro representante dessa inteligência artificial generativa, foi o ChatGPT, na sua versão 3.0. Desde então, já teve várias outras atualizações, já teve a versão 3.5, e hoje a gente tem a versão 4.0, que é a versão Plus, né? Então, quem faz ali o pagamento dos $20 utiliza a versão mais atualizada e mais poderosa do ChatGPT. Ao longo desse tempo, aí, desses últimos meses, surgiram várias outras inteligências artificiais generativas. O principal concorrente do ChatGPT é o Claude, que ele é elaborado, que ele é produzido pela Anthropic, que é uma empresa norte-americana, e o Claude está disponível apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Entretanto, eu vou mostrar aqui para vocês que existe uma possibilidade de a gente utilizar o Claude no Brasil. Então, daqui a pouco eu passo para vocês como é que a gente consegue fazer isso. A gente tem o Bard, que é a inteligência artificial do Google. A gente tem o Bing, que é o da Microsoft. Aqui a gente tem o Llama, que é o Llama 2, que é o da mesma empresa do Facebook, né, que hoje ela se chama Meta, que ela enveredou aí para o metaverso, só que ela viu que a inteligência artificial estava mais atrativa, atraente em termos de mercado, e ela começou a se enveredar aqui para
a inteligência artificial, e hoje eu deixo meio nebuloso aqui porque ela ainda está correndo atrás e ela não sabe se vai para o metaverso, se vai para a inteligência artificial. E a gente teve recentemente, aí se eu não me engano, foi em setembro ou outubro, a manifestação do Elon Musk dizendo que ele também vai criar a sua inteligência artificial e vai incorporá-la no X, né, no antigo Twitter. E a ideia dele é ter uma inteligência artificial que vai ser diferente de todas as outras, que a partir da sua incorporação no X vai poder entender melhor as emoções humanas e por aí vai, né, que seria um diferencial em relação às demais inteligências artificiais. E aqui eu trago para vocês um fluxo de uma pesquisa científica. Esse aqui é o fluxo, de uma forma geral, né, é o fluxo aplicado na maioria das pesquisas científicas, né? Seja ela um artigo, seja um trabalho de conclusão de curso, de graduação, seja para uma dissertação, seja para uma tese, ou qualquer outro trabalho científico, tem basicamente essa estrutura. Então, a gente tem uma estrutura de planejamento, execução e apresentação dos resultados. Por que eu estou trazendo isso? Isso deve ser comum a todos nós, né? Deve ser do conhecimento de todos, é que para cada uma dessas etapas aqui da pesquisa científica existe uma ferramenta de inteligência artificial que é mais adequada, né? A gente tem muitos falam apenas do ChatGPT, mas como vocês vão ver aqui, eu vou trazer para vocês, existem ferramentas, às vezes, mais alinhadas com a pesquisa científica do que o ChatGPT. Então, para a gente ter uma base, porque depois a gente vai fazer as simulações, então a gente parte do planejamento da pesquisa, e esse planejamento geralmente advém de um problema de pesquisa, que eu posso verificar, de repente, na minha organização, ou seja, então, um problema do meu contexto organizacional, pode ser um problema do meu grupo de pesquisa, ou pode ser uma realidade específica, né, como, às vezes, eu posso ter contato com uma determinada realidade, eu verifico um problema, e isso já me instiga, né, e como pesquisador, para resolver aquele problema, daquela determinada realidade. Então, eu parto desse problema. Às vezes também pode ser uma oportunidade. Por exemplo, a minha pesquisa de doutorado partiu não só de um problema, mas de uma oportunidade. O que seria essa oportunidade? Às vezes pode ser um tema de pesquisa pouco explorado, ou realmente muito novo, e você aproveita aquela oportunidade de não ter um aprofundamento em relação àquele campo científico, e você parte para pesquisar aquele tema e aproveitando essa oportunidade. E como eu falei, a exploração da pesquisa e a gente levar ela a cabo parte geralmente de uma inquietação, de um questionamento do pesquisador. E ele traduz tudo isso em um objetivo de pesquisa. A partir do momento que eu tenho o meu objetivo, eu transformei aquele problema, aquela minha pergunta de pesquisa numa ação, que é esse objetivo, eu preciso daí definir que tipo de estudo que eu vou empreender, se vai ser um estudo teórico, se vai ser um estudo, né, que tipo de estudo que eu vou empreender, se vai ser teórico, se ele vai ser mais empírico, e definir, a partir daí eu também defino um método, né, como eu vou operacionalizar essa pesquisa. E aí eu já tenho a etapa de execução, né? Então, quando o estudo é teórico, geralmente é um ensaio teórico ou uma revisão de literatura. Nas revisões de literatura, a gente tem duas espécies, né? São as revisões narrativas ou as revisões sistematizadas ou metódicas, e nessas eu tenho, já foram catalogadas aqui por esses dois pesquisadores, no Grant e Booth, a gente tem 14 tipos de revisões de literatura, quais sejam revisão sistemática, integrativa, revisão de escopo, mapping review, e por aí vai, né? Então, são 14 tipos. E, tendo definido o método, o tipo de estudo, por exemplo, se o meu estudo for empírico,
Geralmente são três tipos, né? Ou a pesquisa é qualitativa, ou a pesquisa é quantitativa, ou é uma pesquisa tecnológica. E nessas etapas dessas pesquisas empíricas, sempre vai ter a coleta e análise de dados. Isso também acontece nos estudos teóricos, tá? Por exemplo, nas revisões sistematizadas, eu vou ter a etapa de levantamento bibliográfico, que é a etapa da coleta, e também a etapa de análise dos dados, né? Que daí eu posso utilizar análise de conteúdo, análise temática, análise de discurso e por aí vai. Então, a gente tem esses três tipos de estudos empíricos. Daí eu faço a coleta, análise de dados. Então, depois de organizar todos esses dados, eu tenho a terceira etapa, né, da minha pesquisa científica, que é a apresentação dos resultados, que é quando eu vou elaborar o meu relatório e fazer a disseminação dessa pesquisa. E isso necessariamente tem que ter um processo de escrita. E esse processo de escrita, hoje, ele é muito facilitado pela inteligência artificial. E esse processo de escrita, ele vai servir tanto para artigos, para dissertações, para tese. Então, esse fluxo aqui de pesquisa, ele é comum a todo tipo de pesquisa científica. E aí, por que eu trouxe aquele fluxo ali inicialmente? Para mostrar para vocês que na etapa de planejamento, na etapa de condução e na etapa de relatório e disseminação da minha pesquisa científica, eu posso utilizar cada uma dessas ferramentas de inteligência artificial. Eu vou detalhar nos próximos slides da forma como eu posso fazer para utilizar cada uma delas. Então, para o planejamento da pesquisa, geralmente advém do quê? Eu preciso organizar minhas ideias. Então, eu tenho uma ideia de uma pesquisa. Eu preciso transformar essa ideia numa pergunta de pesquisa / problema e depois num objetivo de pesquisa. Mas eu preciso justificar essa minha pesquisa, eu preciso contextualizar, eu preciso traduzir aquela minha ideia em uma pergunta de pesquisa, e essa pergunta de pesquisa necessariamente tem que virar um objetivo de pesquisa. Então, todas essas ferramentas podem auxiliar nessas etapas que eu falei para vocês. Então, o ChatGPT ele pode estruturar minhas ideias e organizar elas. Posso solicitar um preview, né, de um texto que vai justificar minha pesquisa, que vai embasar, que vai contextualizar aquele tema que eu quero pesquisar. O ELIST ele pode me ajudar a construir o meu problema de pesquisa, da mesma forma o Consensus. Essas outras ferramentas aqui, ó, o Research Buddy, o Litmaps, o Research Rabbit, Insightful, todos eles servem para uma primeira aproximação com um tema de pesquisa específico, né, que eu quero pesquisar. Então, essa etapa de planejamento é o quê? É o primeiro passo que eu tenho que dar quando eu quero quando eu quero elaborar uma pesquisa científica. E eu posso ter suporte de todas essas ferramentas. Da mesma forma, na condução, por exemplo, eu sou um pesquisador qualitativo, né? O pesquisador qualitativo, o que ele faz? Ele define lá a pesquisa que ele vai empreender, né? Ele fez lá definiu a sua pergunta de pesquisa, o seu problema, o seu objetivo, e ele vai fazer entrevistas semi-estruturadas, vai entrevistar vários representantes de uma amostra intencional lá que é adequada para a pesquisa dele. Geralmente, o que se fazia antes, né? A pessoa ou gravava essa entrevista no celular, ou fazia entrevistas síncronas via videochamada. Só que ele tinha um trabalho hercúleo que seria transcrever todas essas entrevistas, né, e depois fazer a análise desses dados. Então, hoje já existem algumas ferramentas que é absurdo o que elas fazem, tipo, além de gravar, por exemplo, se eu não quero pagar
uma dessas plataformas, a exemplo do Google Meet, além dela possibilitar a gravação, ela já faz a gravação e a anotação dos principais pontos da entrevista, indicando, inclusive, quais as categorias, quais os códigos, quais os temas que são mais apropriados com aquele meu problema de pesquisa. Então, muito interessantes, que é o caso do TLDV e do Grain, né, que são duas ferramentas, elas são gratuitas até certo ponto, né? Você pode utilizar, por exemplo, o Grain, você pode utilizar até 20 gravações, né? Depois disso, você tem que pagar a sua versão Plus, né? Eles chamam de versão Plus. Então, a gente tem várias outras ferramentas para a condução da pesquisa, e para o relatório e disseminação, são as ferramentas que auxiliam na escrita do texto. Então, são essas aí. Pessoal, existem muitas outras ferramentas, tá? Eu coloquei aqui para vocês as que eu já tive algum contato ou que eu já ouvi falar. Nem todas elas eu consegui testar ainda, né? Porque o mês de novembro foi um mês bem corrido para mim, foi o mês que eu defendi a minha tese de doutorado, foi ali no dia 21, e logo depois da tese, né, a gente tem aquele período para fazer as correções e enviar a tese para o repositório, né, para a biblioteca, para daí a gente ter realmente direito ao título, né? E eu não consegui fazer todos os testes que eu achava necessários para testar essas ferramentas. De repente, a gente faz algum teste em relação a alguma delas agora, mas tem muitas ferramentas aí que são bem interessantes para essa etapa de escrita do nosso texto acadêmico. Tem algumas ferramentas que servem para disseminação da pesquisa, que no caso aqui eu trouxe o Gama, mas existe o Tome, existe várias outras inteligências artificiais que são similares ao PowerPoint, por exemplo, né, que a partir de um conjunto de texto específico, a gente gera slides de forma automática, por meio de inteligência artificial, para eu fazer a apresentação do meu artigo científico, da minha pesquisa de forma geral. Então, aqui tem as várias ferramentas, né, para relatório e disseminação. Aqui eu já passo a detalhar, né, a utilização de cada uma delas. Então, por onde começar a pesquisa com a inteligência artificial? Eu identifico e defino o meu problema de pesquisa, eu posso fazer isso com várias ferramentas, eu indico aqui o ELIST e o Consensus, eu posso estruturar e organizar as ideias da minha pesquisa, posso fazer isso com inteligências artificiais generativas, eu indico aqui o ChatGPT ou o Claude, eu posso fazer isso com Bard, posso fazer com Bing, posso fazer com Perplexity, fazer um levantamento bibliográfico, né? Essa é uma etapa importante. Por exemplo, quando eu começo a me interessar por um determinado tema, eu quero saber quais são os principais pesquisadores daquele assunto, quero saber se aquele campo científico está bem desenvolvido. Então, geralmente eu uso ferramentas, e essas ferramentas elas são muito utilizadas nas revisões bibliométricas. Antigamente se chamava bibliometria, né? E o pessoal aqui da biblioteca, da universidade, devem saber melhor que eu. Hoje, com o advento dessas ferramentas não só de IA, né, mas são ferramentas que possibilitam essas várias análises bibliométricas, a exemplo de análise de citação, análise de cocitação, análise de mapa de coocorrência, acoplamento bibliográfico, várias outras análises. A gente já avança para um novo tipo de trabalho bibliométrico, e eu chamo ele de revisão bibliométrica, que é quando eu faço, além de uma análise quantitativa, uma análise qualitativa desses estudos. E tem várias ferramentas que possibilitam isso, né? Aqui eu trago para vocês o Connect Papers, o Litmaps, o Research Rabbit também faz isso, entre outras ferramentas.
E aqui não é uma inteligência artificial, mas para quem quiser fazer revisões de literatura, e geralmente as revisões de literatura, as mais robustas, são revisões feitas a mais de uma pessoa, né? A várias mãos, que a gente chama. E eu indico para vocês aqui, como principal ferramenta para revisão de literatura colaborativa, o Parsifal. Ele já traz toda uma estrutura de uma revisão sistemática, inclusive para eu trazer ali o meu protocolo e os vários procedimentos que eu vou adotar nessa revisão. Aqui eu trago outras ferramentas para mapeamento do meu campo, né, que é muito importante nessa primeira etapa, né, de planejamento, que é o VozViewer e o SiteSpace. Tem também o CityNet Explorer, que é da mesma empresa não, né, da mesma universidade que criou o VozViewer, Universidade de Leiden, na Holanda. O CityNet Explorer, que provavelmente deve ser o desconhecido de vocês, ele possibilita uma análise que eu acho bem interessante, que é o historiograma, né, que é quando eu faço toda uma análise cronológica de um campo de pesquisa específico. Então fica a dica aí também para vocês. E daí eu tenho uma primeira etapa, né, que é essa etapa do planejamento, que é o desenvolvimento da elaboração do relatório da pesquisa. Eu posso fazer isso novamente com as várias inteligências artificiais generativas, a exemplo do ChatGPT e do Claude. Daí eu passo para a condução da pesquisa. Então eu já tenho a minha pesquisa toda estruturada. Então agora eu vou fazer o quê? Fiz o meu levantamento bibliográfico inicial, então eu cheguei na etapa que eu faço posso já ter feito a coleta, ou posso começar a fazer a coleta aqui na condução da pesquisa. Então eu vou fazer a coleta e análise desses dados. Então, vamos dizer que eu tenho ali um portfólio X de artigos, então eu vou querer fazer a sumarização, a leitura automatizada, e também começar a melhorar o meu texto com paráfrase. Eu posso fazer isso com o SciSpace, que é uma daquelas ferramentas. Também posso estruturar essa minha revisão de literatura / referencial teórico, utilizando várias ferramentas de inteligência artificial. Eu posso fazer isso com o Genai, com o ResearchBuddy e várias outras ferramentas. Como eu falei ali no início, se a minha pesquisa for qualitativa, eu vou fazer entrevistas semi-estruturadas, e essas entrevistas vão ser gravadas, e eu vou precisar fazer a transcrição dessas entrevistas. Eu posso fazer isso com inteligência artificial, que vai automatizar essa minha etapa de pesquisa. Eu posso fazer isso com TLDV, com Grain, com Parrot. São várias ferramentas que me possibilitam isso. A gente tem uma nova forma de fazer pesquisa científica, e eu chamo isso de uma quebra de paradigma, porque os levantamentos bibliográficos, geralmente, a gente faz fazendo uma busca sintática. A busca sintática, o que é? A partir de palavras-chave de determinado assunto que eu estou pesquisando, eu levo isso para uma base científica, e a base científica me retorna um conjunto X de documentos, de artigos que eu vou utilizar naquela minha pesquisa. A gente tem uma nova modalidade agora de busca, que seria um avanço em relação à sintática, que é a busca semântica. O que é isso? A partir de um trecho de texto, por exemplo, de um artigo seminal, ou de um artigo que eu acho interessante para a minha pesquisa, ou o artigo mais citado daquele meu campo de pesquisa, essa ferramenta, que é o Supersymmetry, ele me retorna um conjunto X de outros artigos similares àquele que eu achei interessante, que eu informei ali na forma de texto. Então, essa nova busca é chamada de busca semântica. Então, nessa etapa também eu posso fazer revisões de literatura automatizada, com aquelas ferramentas que eu já informei, e eu posso fazer a análise dos dados
com várias IAs generativas, a exemplo do Claude. Aqui, a apresentação dos resultados e a elaboração do texto. Na maioria das vezes eu vou fazer isso com chatbots, né, com as inteligências artificiais generativas, a exemplo do ChatGPT, do Claude. Eu posso fazer também a estruturação do texto e correção da escrita e paráfrase. Posso fazer isso com várias ferramentas de IA generativa. Eu sugiro aqui para vocês o Texteiro, mas vocês podem fazer isso com SciSpace, com o próprio ChatGPT e Claude. O ChatGPT, inclusive, ele tem agora um novo chatbot lá, que é o corretor automático de texto. Eu posso colocar texto lá e pedir para ele fazer a adequação da qualidade do texto, né, da estruturação daquele texto ali. Eu tenho as alternativas ao ChatGPT podem ser o Bard, o Bing, o Perplexity. Tem uma outra plataforma que ela centraliza todos esses chatbots num único local, que é o poi.com. E a gente, como eu falei, já falei em vários momentos, com o advento da inteligência artificial, a gente tem uma nova modalidade de plágio, que é o plágio possibilitado pela tecnologia. E a gente está vivendo uma corrida de cão e gato, né? O cão são os detectores de plágio e o gato ele está sendo muito rápido, né? São as inteligências artificiais generativas. Então, a gente tem algumas inteligências artificiais que fazem detecção desse plágio, possibilitado pela IA. A exemplo aí do GPT-0, né? Que é uma das ferramentas à disposição. Só que na sua versão gratuita, ela não é muito eficaz. Hoje o detector de plágio mais eficaz é o Turnitin, que já era uma ferramenta de detectora de plágio mais tradicional, aí, que é o mais utilizado pelos top journals. Então, o Turnitin ele consegue ter uma detecção razoável. Agora, esses outros detectores de plágio, eles não são tão bons, né? Por conta disso, né? Que a gente está vivendo aí a atualização das IAs generativas estão sendo muito mais rápidas e céleres que os detectores de plágio. Aqui a gente traz um estudo que a gente realizou lá no início de fevereiro, que foi publicado agora em novembro, né, no CMEAD, inclusive foi premiado lá com o melhor artigo da área de ensino e pesquisa em administração, que a gente buscou identificar as percepções de nós, pesquisadores, em relação à utilização da inteligência artificial generativa na escrita acadêmica. Aqui a gente traz o perfil dos respondentes, né, foram basicamente colegas de doutorado, mestrado, professores e colegas de pós-doutorado dessas várias instituições do Brasil e do exterior. E a grande celeuma apontada nesses estudos foi a desonestidade acadêmica e o plágio, né, que é uma das maiores preocupações de nós, professores, pesquisadores, em relação à utilização dessas ferramentas, não só da gente tentar identificar dos estudos realizados pelos nossos colegas e estudantes, mas também a forma como a gente vai utilizar essas ferramentas. Porque se a gente não utilizar de forma adequada, a gente pode incorrer em plágio, né? Então, e por isso, novamente, essa conversa é muito para a gente saber como utilizar essas ferramentas da maneira mais adequada. Naquele momento, tinha-se uma dúvida em relação à autoria e à legitimidade dos trabalhos realizados com inteligência artificial. Hoje isso já está pacificado, né? Já pode... naquele momento, se tinha dúvida se o ChatGPT ele poderia ser considerado como coautor, isso já está bem definido pelos journals que
a inteligência artificial não pode ser coautor de trabalhos acadêmicos, mas existe, e isso eu reputo importante, que o pesquisador, ao utilizar a inteligência artificial, mencione de que forma que a inteligência artificial contribuiu para aquela pesquisa. E existe lá um local adequado para isso, que é o local onde se coloca a contribuição de cada um dos pesquisadores. Uma outra questão que foi levantada é a perda de pensamento crítico e reflexivo dos pesquisadores, não só dos pesquisadores, mas isso já está disseminado nas várias outras áreas da educação, principalmente o ensino e aprendizagem, né, com a utilização da inteligência artificial generativa, se tem um receio de que os estudantes, os educandos, vão aprender e compreender menos todos os assuntos que estão sendo passados, né, disseminados para aquele estudante. E a criatividade, né, que também é afetada por conta da utilização dessas ferramentas. Outras questões, como propriedade intelectual, as questões de inequidades que são potencializadas com a inteligência artificial, também foram apontadas e são preocupações para nós, pesquisadores. Aqui é um convite que eu sempre faço nas minhas explanações. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo bem regrado, é um grupo que a gente criou, inclusive, lá em fevereiro, para fazer esse levantamento de dados aí para esse artigo, e o grupo viralizou de uma certa forma. Hoje a gente já está em 440 pesquisadores do Brasil, de vários outros países da América do Sul, da Portugal e Espanha, e por isso eu convido vocês a se juntar ao grupo para se manterem sempre informados em relação a essas ferramentas que eu trago aqui e outros colegas que estão sempre colocando informações lá em relação às inteligências artificiais generativas. Então, é só apontar aí o celular para o QR Code e ingressar lá no grupo. Depois também, para quem estiver lá no grupo, eu vou encaminhar um material em PDF, tanto da apresentação, como do material com a relação dessas ferramentas com links clicáveis, né, para que vocês possam fazer a utilização, né, das ferramentas que sejam mais adequadas para a pesquisa de vocês. E uma mensagem que eu sempre trago, que é uma mensagem icônica do cinema, com grandes poderes, e esses poderes são enormes, né? Vocês vão ver nas simulações que eu farei, e também na utilização dessas ferramentas, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui tem os meus contatos, então estarei sempre à disposição de vocês para a gente bater um papo e trocar ideias em relação à inteligência artificial generativa aplicada à pesquisa científica. E como eu falei ali, não acabou, vamos mostrar algumas coisas, né, em relação a essas ferramentas que eu mostrei para vocês. Isso aí, pessoal. Agora eu estou aberto a perguntas e depois a gente faz algumas simulações aí. Então, professor, excelente a apresentação inicial. Já estou curiosa para ver a simulação, né? Porque realmente são muitos questionamentos, são muitas dúvidas, e é uma coisa realmente, apesar de a gente saber que existe todo um tempo já, né, de estudo nas inteligências artificiais, a gente sabe que tem muita dúvida ainda, é uma coisa que para a gente é novo, né? E para quem está na área acadêmica, para nós bibliotecários, nós percebemos assim muitas dúvidas, principalmente dos professores. Nós temos aqui algumas perguntas, tem a do Eduardo Martins Ricardo, né? Que ele pergunta aqui quais ferramentas da inteligência artificial
você indica para transcrição de entrevistas e para análise de conteúdo? Então, eu faço isso em dois momentos. Para a transcrição, existem ferramentas que fazem isso de forma automática, como eu trouxe ali para vocês. Existe o TLDV, eu vou até colocar lá no chat do YouTube, TLDV. E tem o Grain, que ele também outra ferramenta que ele faz, além da gravação da entrevista, ele já faz a transcrição automática. E esses dois, eles têm uma funcionalidade bem bacana, que eles já vão apontando em função eu acho que eles utilizam, essas IAs, elas utilizam análise de discurso, e pela análise do discurso, eles verificam qual é o momento ali daquela entrevista que é mais importante relacionado ao problema de pesquisa daquele pesquisador, né? Então, são essas duas ferramentas que eu recomendo. E depois que você tiver os dados transcritos, você pode utilizar o Claude para fazer a análise temática, análise de conteúdo, análise de discurso, né? Isso depende muito do tipo de análise que você vai empregar na sua pesquisa. Perfeito. A Gabriela também pergunta, e aqui entra novamente nessa questão do plágio, né? Uma das maiores preocupações dos nossos professores. E ela pergunta aqui: como educar os alunos e pesquisadores à utilização das ferramentas de IA sem decorrerem plágios acadêmicos, como, por exemplo, o uso do ChatGPT? Então, o plágio acadêmico ele acontece quando eu me aproprio de alguma coisa que não é minha. Né? Essa é a explicação mais básica em relação a plágio. Então, se eu estou utilizando a ferramenta de inteligência artificial, apesar da minha interação com a inteligência artificial ter partido de mim, mas o que retornou daquela conversa não foi algo que eu gerei. Então, como eu deixei bem claro lá no início, né? A inteligência artificial ela é uma ferramenta. E eu não fazer uma analogia com uma construção de uma casa, né? Eu utilizo uma ferramenta para construir uma casa, mas, por exemplo, eu tenho uma super ferramenta agora que é a inteligência artificial. Se eu não souber construir casas, ela não vai servir para nada, né? Exatamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro conhecer bem como utilizar aquela ferramenta. A partir do momento que eu sei como utilizar bem a ferramenta, eu vou saber quando utilizar o texto, né, que eu gerei ali com inteligência artificial. Na verdade, esse texto, quando eu gero com inteligência artificial, ele é um texto provisório. Porque eu vou associar esse texto com um arcabouço bibliográfico que eu levantei anteriormente a essa minha interação com a inteligência artificial. Até porque, se eu não tiver um conhecimento prévio do assunto que eu tiver pesquisando e interagindo com a inteligência artificial, eu não vou saber se o que ele me retornou é correto ou não. Isso. Então, o que eu sugiro? Conhecer previamente o assunto sobre o que eu estou pesquisando, conhecer previamente os alunos, porque a partir do momento que eu conheço bem meus alunos, e isso eu posso fazer de várias formas, né? Se eu inicialmente tentar avaliá-los pela forma tradicional, ou seja, solicitando avaliações escritas e por aí vai, eu não vou saber se aquele meu aluno escreveu aquilo ou foi inteligência artificial. Então, o que eu recomendo sempre? Na educação / pesquisa, porque elas estão muito interligadas, né? Então, nessa parte de interação com os alunos, buscar sempre utilizar metodologias ativas de ensino para que eu possa fazer uma melhor avaliação daquele aluno previamente a solicitar outros tipos de avaliações mais tradicionais, como essas escritas. Porque se eu conheço aquele aluno, eu já sei que
a partir do momento que eu ler aquele texto dele, eu vou saber que talvez foi ele ou não que gerou, entendeu? A outra coisa seria, por exemplo, uma outra forma de contestar esses alunos seria verificar de que forma que um texto científico é construído e saber o que foi gerado por aqueles estudantes, né? Por exemplo, se eu verificar que é um texto muito superficial, que não utiliza não utiliza um background de argumentação de outros pesquisadores, por exemplo, já é um texto que pode ligar o alerta para esse professor, né? Que, isso pode ser um texto gerado por inteligência artificial. E isso, a partir do momento que você começa a interagir com os alunos, você ter uma maior facilidade de fazer essa identificação, até por conta que as IAs generativas e os detectores de plágio não estão conseguindo entregar com eficácia essa detecção. E, às vezes, tem acontecido, né, de fazer um falso positivo, né, que é quando o texto foi gerado pelo humano e a inteligência artificial indica que foi gerado por uma inteligência artificial. Tem acontecido muito isso. Perfeito. Na verdade, assim, né? Além dessa observação, conhecer os alunos, né? A pesquisa, acho que tudo gira em volta realmente da educação, né? Tanto para os docentes, os discentes, todos os pesquisadores. A gente tem que trabalhar muito essa questão da educação para o uso das ferramentas, né? Para que não exceda, não se torne um problema dentro da área acadêmica. Vamos continuar aqui. Tem Eduardo Martins, ele solicitou o nome das ferramentas que foram citadas para a transcrição. Eu já coloquei ali no YouTube. Ali. Perfeito. Aí Eduardo já deve estar aí no canal, estou acompanhando aqui de outra forma, né? O Vitor Ribeiro Neves, ele também pergunta qual site que podemos ver esses detectores de plágio. Ô Vitor, existem vários detectores de plágio, os tradicionais, que é o Turnitin. Esse é o mais eficaz, tá? Só que é uma ferramenta paga, né? É a ferramenta mais utilizada pelos top journals, tá? E tem alguns gratuitos, eu vou colocar aqui, que é o gpt0.me. Esse é o mais conhecido no momento, que logo que foi lançado o ChatGPT, ele foi lançado logo em seguida, como sendo uma alternativa à detecção de plágio possibilitado por IA. Tá? Então, só que o que eu tenho percebido na utilização dele é que na versão gratuita, ele não tem sido muito eficaz, não está conseguindo detectar principalmente os textos gerados pelo GPT-4, né, que é a versão mais atual do ChatGPT. Certo. Vamos lá, e tem mais uma. A Vanessa Maria de Moura, ela pergunta ela quer saber se você recomenda algum corretor de texto. Então, corretor de texto, o próprio ChatGPT agora ele tem um corretor de texto, tá? Na verdade, o corretor, o que ele é? Ele vai verificar o texto que você gerou e ele vai, com base na gramática da língua que você está interagindo com ele, dizer se existe texto, se existe incorreções ou não naquele texto. Então, é basicamente isso. Então, você pode fazer isso com o ChatGPT, com todas aquelas IAs generativas ali que eu mostrei, né? ChatGPT, Claude, Bard, Bing, Perplexity e por aí vai. Certo. Também temos aqui, qual que é a próxima? Sim, o Eduardo também. Se ele indica, o Eduardo Martins, se você indica alguma ferramenta de IA segura para tradução de artigos. Para tradução de artigos, hoje, eu vou falar um caso para vocês, um caso bem... que aconteceu comigo, inclusive.
Eu fiz um teste, né, logo nos primeiros meses do ChatGPT ali, do lançamento dele. Eu peguei um texto que eu solicitei para um humano traduzir, né, no ano passado, que eu submeti para uma revista. Esse artigo foi publicado, tudo, mas na revisão dessa revista pediram para que eu melhorasse o inglês, e depois eu vi isso no ChatGPT. Olha só o que aconteceu. Eu peguei e traduzi o mesmo texto em português para inglês no ChatGPT e submeti para uma plataforma que ela faz avaliação da qualidade do texto em inglês. Se chama aje.com. Eu vou colocar aqui no... Ela faz a avaliação da qualidade do texto, né, em inglês, e essa plataforma ela é muito utilizada pelos top journals para fazer avaliação do texto que é submetido para eles em inglês, até para eles, se a qualidade não for boa do texto em inglês, para eles venderem serviços de tradução. Então, esse artigo que foi produzido por um tradutor humano teve nota 6 nessa ferramenta, e o ChatGPT teve nota 7,5. Então, o que está acontecendo? Essas inteligências artificiais generativas, hoje, elas são as melhores plataformas /local para fazer tradução de texto. Então, e eu sugiro que utilizem o GPT-4, que é a versão Plus da ferramenta, né? Então, hoje, se alguém me pergunta que ferramenta utilizar para tradução, o ChatGPT. Ou o Claude, né? Quem conseguir utilizar o Claude, que às vezes é muito melhor que o ChatGPT, principalmente na sua última versão. Ótimo. A Cláudia Henriques também pergunta aqui como você sugere que as instituições acadêmicas devem mudar suas políticas e regulamentações para garantir o uso ético, transparente e responsável da IA na pesquisa e produção acadêmica. Cláudia, essa é a pergunta de $1 milhão. Então, na verdade, sim, regulamentação é algo muito complexo, né? As universidades, elas têm a autonomia, né, para fazer suas próprias regulações. Só que, assim, a regulação sem ter uma ferramenta adequada para você conferir se aquela regulamentação está sendo seguida, né, pelos acadêmicos, não vai ter muita eficácia, né? Você vai ter uma letra fria de lei ali, né, a regulamentação, mas como que você vai fazer esse monitoramento, essa adequação, né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer inicialmente é os detectores de plágio estarem num nível adequado para fazer essa detecção. A segunda coisa, o que é os profissionais da educação terem a capacitação e as competências adequadas para verificar se aquele texto gerado por inteligência artificial ou gerado por aquele aluno é de inteligência artificial ou não, e se o texto está seguindo as normas acadêmicas. Então, a gente precisa ter a consonância, né, dessas duas perspectivas, né? Na verdade, não duas, né? Precisa ter esse tripé bem definido. Um regulamento bem adequado, ferramentas que possam aferir se aquela regulamentação está sendo seguida ou não, e, em terceiro, os profissionais terem as competências adequadas para fazer valer, né, esses outros dois tripés, esses outros dois segmentos. E essa é a parte mais difícil, né? Sempre atualizando e mantendo os profissionais da área atualizados. É muito difícil. A outra coisa também é considerar que a inteligência artificial é uma aliada, né? É uma aliada. A partir do momento que, se você partir do pressuposto que ela é uma inimiga, então qualquer coisinha já vai ser né,
você necessariamente não vai pensar na qualidade e produtividade oriunda das inteligências artificiais, e sim que ela é uma vilã e que ela está aí para atrapalhar os pesquisadores. Então, tem aí o comentário da Michelle, que realmente é isso. Acho que a visão de muita gente, né? O preconceito com o que é, alguns usando errado, outros preconceito, mas a gente precisa determinar mesmo. Uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, os trabalhos teóricos, eles precisarão ser cada vez mais robustos e bem feitos pelo pesquisador, porque com a inteligência artificial, a produtividade e qualidade desses trabalhos está sendo... Eu faço sempre aquela analogia do salto com vara, né? Então, a vara já está no último nível. Né? Quando a inteligência artificial, quando a gente tem a inteligência artificial à nossa disposição, a vara a vara está no último nível, né? O patamar ali. Então, o que a gente precisa fazer agora é saber utilizar essas ferramentas, utilizar de forma correta e responsável, porque os trabalhos vão ser... A exigência dos revisores vai ser cada vez maior em relação a trabalhos isso que teóricos. Eu ia perguntar nessa sua fala, então, assim, o nível, se souberem utilizar a ferramenta adequadamente, o nível dos trabalhos, a tendência é melhorar, né? Aquele up. Aí a gente vai fazer... Pode falar, professor. Não, então, como você falou, a tendência agora é a gente ter melhores trabalhos, né? Se a inteligência artificial for utilizada de forma correta. Se não for, a gente vai ter trabalhos cada vez mais superficiais. Superficiais / artificiais. Né? A gente precisa trabalhar nessa educação, né? Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, professor, para dar andamento nessa parte, né, do uso dessas ferramentas, para não estender muito. Aí depois, se o professor achar pertinente, a gente volta para as perguntas, ok? Tá. E se a gente tiver tempo também. Então, a Maria Tereza Catuzzo, ela pergunta: como você percebe a questão de custos no uso dessas ferramentas? Podemos fazer frente a isso? Você sabe se as instituições já estão aderindo e comprando essas ferramentas? Com relação ao custo, por exemplo, $20 para a gente é um valor razoável. Né? Agora, $20 para um americano e para um europeu já não é, né, um valor tão alto assim. Então, e a maioria das ferramentas de inteligência artificial estão nesses valores, né? Então, o que eu sugiro para quem quer fazer a aquisição de alguma delas é saber qual a ferramenta que é mais alinhada com a minha utilização. Por exemplo, se eu sou um pesquisador qualitativo e, por exemplo, eu vou entrevistar 80 pessoas, por exemplo. Para mim seria muito útil ter uma dessas ferramentas que faz a gravação e transcrição automática das minhas entrevistas. Né? Bom, vai economizar um tempo enorme. Né? Por exemplo, eu tenho uma colega aqui do grupo do programa de pós-graduação que ela levou 2 meses para fazer a transcrição das entrevistas, né? Transcrição e análise das entrevistas dela. Imagina, hoje com inteligência artificial dá para fazer isso em poucos dias. Né? Então, essa seria uma ferramenta útil. Né? Valeria a pena pagar $20. Da mesma forma, o ChatGPT, na sua versão Plus. Se eu gero muita imagem, se eu gero muito conteúdo, vale a pena pagar os $20. Né? Até porque, quando eu estou fazendo mestrado e doutorado, eu não tenho tempo para ver Netflix, né? Então, eu migro, paro de pagar Netflix e vou pagar um investimento. Não deixa de ser. Então, aqui a gente vai
esperar um pouquinho, né, parar um pouquinho com as perguntas. O professor pode dar continuidade na apresentação e depois a gente volta aqui ao final. Ok. Agora eu vou ter que fazer a nova... Parar aqui e vou fazer a apresentação. Eu vou mostrar para vocês, quem é lá do nosso grupo de WhatsApp já conhece, mas para os que estão me assistindo hoje pela primeira vez, é interessante conhecer essa nova ferramenta, que é o Cloud. Eu fui um dos primeiros a trazer essa ferramenta aqui, a existência dela aqui no Brasil. Ela, como eu falei, o Cloud, ele é uma inteligência artificial generativa, que é o concorrente do ChatGPT. Ele tem uma grande vantagem, que eu posso anexar ao mesmo tempo até cinco anexos. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática de literatura. Eu selecionei nessa minha etapa de coleta de dados, vamos dizer que eu segui lá todos os procedimentos de como se faz uma revisão de literatura e defini que eu tenho 20 artigos para analisar. Só aqui eu já coloco 5 artigos. E a partir desses artigos, eu já tento identificar quais são as categorias de análise desses artigos, e por aí vai. Então, eu tenho uma análise de dados muito mais célere, né? E essa ferramenta me possibilita isso. O ChatGPT, né, na sua última versão, então, por exemplo, aqui, no Cloud, eu consigo, na versão gratuita, então, se eu não quiser pagar nenhuma inteligência artificial, eu posso utilizar o Cloud, e ele me entrega muito bem várias análises de forma gratuita. Então, eu posso começar aqui uma nova conversa. Como eu falei, ele só pode ser utilizado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, para utilizar, eu preciso ter uma extensão. Eu vou botar lá no YouTube qual é essa extensão. É o Browse C, o nome da extensão, ou utilizar o navegador Opera, que ele tem um VPN embutido. Tá? Então, são essas duas opções em que eu posso daí utilizar a ferramenta. Então, assim, eu vou fazer aqui uma simulação. Então, assim, vamos pensar um tema de pesquisa aqui. Eu quero pesquisar bom, geralmente eu pesquiso inovação de modelos de negócio. Quero pesquisar agora uma coisa diferente que se chama imitação de modelo de negócio, que é como existe o Business Model Innovation, agora tem uma nova tendência aí que se chama Business Model Imitation, tá? Então, eu quero pesquisar isso e eu não sei como começar. Então, eu vou interagir com ele aqui, Claude. Você já ouviu falar do tema Business Model Imitation? Tá.
Olha só. Então, assim, ó, eu ouvi falar, né, sobre esse tema e eu não sei a forma de como começar a pesquisar o assunto. Então, eu interagi com a inteligência artificial generativa e perguntei para ele se ele conhecia o tema, né? Tradicionalmente, em uma pesquisa científica, eu faria isso como? Eu iria no Google Acadêmico ou no Google Scholar, né, que é o outro nome que se dá para o Google Acadêmico, ou eu iria numa base científica, né, eu entraria lá no portal CAPES, iria na Scopus ou na Web of Science, colocaria ali as palavras-chave que se referem ao tema, no caso, Business Model Imitation, e viria um calhamaço ali ou não, né, de artigos referentes a esse tema. Então, aqui, o que ele traz? A imitação de modelos de negócio refere à prática de empresas de copiar ou se inspirar fortemente no modelo de negócio de outra. Então, aqui ele traz alguns aspectos chaves a ser tratado num estudo sobre esse tema, né? Proposta de valor, segmentos de clientes, canal de distribuição. Agora, o que eu vou perguntar para ele? Existem duas formas de você interagir com a ferramenta. Você pode dizer o que você vai fazer, ou dizer para a inteligência artificial generativa se colocar na posição que você quer que ele se coloque. Então, o nome disso é ancoragem. Então, eu vou pedir para a inteligência artificial se colocar na posição de um pesquisador que vai tratar esse assunto que eu interagi com ele. Então, eu vou fazer a ancoragem aqui. Coloque-se na posição de um pesquisador que irá escrever um artigo sobre o tema acima exposto. Como estruturar essa pesquisa? Daí, por que eu fiz a ancoragem? Porque daí a inteligência artificial generativa ela tem maior liberdade de criação, né? A partir do momento que eu coloco algumas restrições, a IA ela vai ficar mais alinhada com o que eu quero. Então, eu deixei ela livre aqui para ela, com base no conjunto de dados que ela possui, me indicar a melhor forma de eu tratar esse assunto que eu quero pesquisar. Então, aqui, o que ela sugere? Para estruturar essa minha pesquisa sobre imitação de modelos de negócio. Fazer uma introdução, então ela sugere as várias seções do meu texto, né? Então, ela traz como sugestão a introdução, e nessa introdução eu preciso contextualizar o tema, explicando o que são modelos de negócio e o conceito de imitação, destacar casos famosos de imitação de modelos de negócio, apresentar a relevância e importância do tema e definir o objetivo e o propósito do estudo. Ela sugere uma sessão de revisão de literatura, que, na verdade, aqui ela dividiu a sessão de revisão com um quadro teórico. Possivelmente aqui dá para juntar esses dois, tá? E fazer um referencial teórico, ou um referencial teórico sobre o tema, porque, assim, se for uma revisão de literatura sistematizada, eu chamo de referencial teórico. Por quê? Eu vou buscar um referencial teórico que vai me possibilitar, lá na frente, na análise e discussão dos resultados, eu fazer uma contraposição do que eu identifiquei na literatura com o que eu estou trazendo nesse referencial teórico. Então, nessa sessão de revisão de literatura, ele sugere para resumir e analisar a literatura acadêmica, identificar as principais teorias. No quadro teórico, baseado na revisão da literatura, estabelecer um quadro teórico, selecionar teorias e conceitos mais relevantes sobre o tema, e a partir daí eu preciso operacionalizar essa pesquisa.
Então, ele traz aqui as formas que eu posso fazer isso. Então, eu preciso descrever a abordagem metodológica que eu vou utilizar. Então, eu posso fazer um estudo de caso, posso fazer uma pesquisa qualitativa, uma quantitativa, ou a conjugação das duas, né, que seria uma quali-quant. E essa quali-quant eu posso fazer, por exemplo, uma revisão sistematizada que vai me dar apoio para um estudo de caso, por exemplo. E esse estudo de caso ele pode ser qualitativo ou quantitativo. E eu vou detalhar as técnicas de coleta e análise de dados. Depois de ter esses dados identificados e selecionados, eu vou fazer a análise desses dados. Eu posso utilizar, né, essas várias IAs que eu sugeri. E a partir daí eu vou concluir e vou trazer as contribuições teóricas, práticas e sociais dessa minha pesquisa. Bacana, né? Ó, eu pensei numa coisa a pesquisar e eu já tenho toda a estrutura para operacionalizar essa minha pesquisa. Então, com base nessa estrutura que eu tenho aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, inicialmente, então eu já tenho estruturado a minha pesquisa. Agora, o que eu quero fazer? Eu preciso fazer um levantamento bibliográfico em relação a essa pesquisa que eu quero empreender. O que eu vou fazer aqui agora? Cláudio, você poderia sugerir uma pergunta de pesquisa para esse meu estudo? Então, ele vai me sugerir uma pergunta de pesquisa. Então, ele vai trazer algumas sugestões aqui. Ó, dado o tema de imitação no modelo de negócio, algumas perguntas de pesquisa interessantes para orientar o seu estudo seriam. Então, ele vai trazer várias sugestões. Por que eu começo com a minha pergunta de pesquisa? Porque, a partir da minha pergunta de pesquisa, é como se ela fosse o meu guia, né? A partir dessa minha pergunta, eu vou ter o direcionamento adequado para eu conduzir essa minha pesquisa. E o que eu faço? Alguns perguntam, eu preciso ter a minha pergunta de pesquisa e o meu objetivo de pesquisa. Há contradições em relação a isso, tá? Eu sempre sugiro trazer na sessão introdutória de qualquer pesquisa, traga a pergunta de pesquisa e necessariamente em seguida o objetivo dessa pesquisa. Porque o objetivo é traduzir em ação aquela minha pesquisa, aquela minha pergunta de pesquisa. E para trabalhos por exemplo, dissertação, trabalho de conclusão de curso e tese, necessariamente tem que ter os dois. Mas para artigos, eu já vi colegas trazendo a pergunta de pesquisa e não trazendo o objetivo. Eu acho isso inadequado. Então, o objetivo sempre tem que ter, e a pergunta também, né, a minha sugestão, mas já vi acontecer isso. Então, para esse caso aqui, olha só. Então, ele sugere algumas perguntas, né? Quais são os principais fatores que motivam as empresas a imitarem modelos de negócio de concorrentes? Como as empresas adaptam os modelos de negócio que imitam? Qual o impacto da imitação de modelos de negócio? E em quais condições? Aqui foram perguntas mais relacionadas a trabalhos empíricos, né? Então, eu vou dizer que eu quero fazer uma revisão sistematizada de literatura. Eu gostaria de empreender uma revisão sistematizada de literatura. Assim, qual das perguntas de pesquisa que você sugeriu é mais adequada para este tipo de pesquisa?
Ó, Liz, ótima pergunta. A revisão sistematizada da literatura tem como foco mapear. Nesse sentido, das sugestões de pergunta que apresentei anteriormente, a que me parece mais adequada para a revisão sistematizada seria: quais são os principais fatores que motivam as empresas a imitarem modelos de negócio de concorrentes? E olha só o que eu vou fazer agora. Com base nessa pergunta que ele sugeriu, ó, vou dizer, adorei a sugestão. Agora peço que você transforme esse problema de pesquisa em um objetivo de pesquisa a ser perquirido e em uma string de busca a ser levada às bases científicas, Scopus e Web of Science. Olha só, aqui, nessa interação com essa ferramenta, eu já estou planejando toda a minha pesquisa. Então, eu perguntei se aquele meu tema de pesquisa era interessante, peguei mais informações sobre esse tema, que eu não tenho conhecimento ainda, pedi sugestões de problemas de pesquisas a serem empreendidos, pedi para que a ferramenta de IA transforme essa minha pergunta de pesquisa em um objetivo acionável, e ainda uma das principais dúvidas dos pesquisadores, que é transformar aquela pergunta de pesquisa e o objetivo em uma string de busca a ser levada para as bases científicas. Olha só a economia de tempo, né? E, ó, excelente, transformando a pergunta de pesquisa sugerida em um objetivo de pesquisa e strings de busca para Scopus teríamos. Daí ele pegou quais são os principais fatores, o objetivo, que é mapear e categorizar, e a string de busca. Olha só que bacana. Ele já sabe quais os tipos de... Né, eu não sei o nome que se dá para isso, não sei se é filtros. Eu acho que quando eu filtro ali por título, resumo e palavras-chave na Scopus, e na Web of Science é o TIES ali, o TIES, né? E ele adequa a minha string de busca para cada uma das bases. E aí, olha só, ele ainda coloca os sinônimos para cada uma dessas palavras-chave. Bacana, né? E a partir daí, o que eu tenho? Com base nessa string de busca, agora eu vou lá para Scopus e Web of Science e faço o meu levantamento bibliográfico. E agora eu fico aberto a perguntas. Já a gente dá continuidade ao nosso artigo sobre imitação de modelos de negócio. Vamos voltar aqui. Eu fico curiosa com todas essas informações. A gente percebe que realmente é saber interagir com a ferramenta, né? As perguntas certas, delimitar corretamente o caminho. Eu gostei muito. Normalmente só uso o chat GPT, né? Então a gente vai vendo outras ferramentas e mais possibilidades. Nós temos aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui assim. O Wesley, ele perguntou, ainda voltando, né? Até que ponto você acha que é correto a utilização das inteligências artificiais? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter preconceito com relação à inteligência artificial, né? Se você tiver, como eu falei lá no início, você tem duas perspectivas. Será ela uma aliada ou não? Se você considera ela uma aliada, você tem que buscar o quê? Informação de como
utilizar de forma adequada essa inteligência artificial. Então, e como eu falei aqui para vocês, a inteligência artificial generativa ela é uma ferramenta. Em nenhum momento eu vou pedir para ela gerar um texto para mim, né? O que eu estou pedindo e vocês vão ver no resto da minha fala e das minhas simulações aqui, ela é uma ferramenta para alguns momentos bem específicos da pesquisa, né? Por exemplo, nessa primeira etapa, que é a etapa de organização e estruturação das ideias, né? Por exemplo, vocês viram como ficou facilitado isso, né? E geralmente um pesquisador, quando ele está num primeiro contato com um tema específico, e eu tenho acompanhado meus colegas, geralmente é uma etapa onde, qual é o melhor string de busca? Será que o meu objetivo de pesquisa ele é o correto, é adequado? Qual que é o problema? Eu tenho uma problemática, e da problemática eu vou afunilando para o meu problema de pesquisa. Então, até chegar nessa etapa, né, da problemática, da contextualização, até o meu problema de pesquisa, consome muito tempo do pesquisador. E eu fiz isso aqui, vocês viram, né, em alguns minutos. Né? Então, isso não vejo problema, né, na utilização da ferramenta para essas etapas. Agora, você gerar todo um texto e considerar aquilo como versão final e submeter isso para uma revista ou para um congresso, isso aí a pessoa está se enganando e está enganando, né, o usuário final, né, a pessoa que vai ler o texto dela. Então, é tudo uma questão de ética, né? Então, isso. Basicamente isso. Também temos aqui o do Elton. Ele pergunta aqui, num cenário das IAs na produção acadêmica, é relevante para os pesquisadores em suas pesquisas utilizarem software na análise dos dados, no intento de dar maior credibilidade às suas pesquisas e análises? Assim, se é relevante, é uma pergunta, né? Eu fiz o comentário. Se é relevante que os pesquisadores utilizem. Então, novamente eu friso isso. A IA ela é uma ferramenta complementar. Se você usar a IA do início ao fim, sem ter a contestação daquilo que está sendo gerado, você vai estar o quê? Gerando uma pesquisa artificial. Porque você está gerando ela com inteligência artificial. Então, a criatividade e o pensamento crítico são essenciais do ser humano, e quando a IA ela gera o resultado a partir das análises dos seus dados, ela vai deixar o teu trabalho muito mecânico, né? E algumas nuances, principalmente em pesquisa qualitativa, né? Muitas nuances que são perceptíveis aos olhos do ser humano, né, do pesquisador humano, não vão ser identificados pela inteligência artificial. Então, o que eu sugiro? E isso vocês estão vendo, né? A IA ela vai ser muito adequada em algumas partes da pesquisa. Por exemplo, para essa coleta de dados, ela é absurda, né? Por que eu vou ficar 2 meses fazendo transcrição de entrevistas se a inteligência artificial pode fazer isso em um dia? Agora, análise de dados, por exemplo, a partir do momento que eu já tenho todo aquele conjunto de dados transcrito, daí cabe ao pesquisador fazer a análise humana, e isso, para quem quiser, eu depois eu envio a minha tese. O que eu fiz? A minha tese foi uma pesquisa tecnológica, e eu utilizei o Design Science Research, que é um método para operacionalizar pesquisas tecnológicas. No Design Science Research, o que eu utilizei, que é o método de Peppers, ele sugere 6 etapas para a pesquisa. Então, eu tenho a etapa da identificação do problema e a motivação para resolver aquele problema, a definição dos objetivos, a construção do artefato,
eu tenho a etapa de demonstração e avaliação do artefato e a etapa de comunicação. Nessa etapa de demonstração e avaliação, eu fiz a coleta e análise dos dados, construí o artefato, e nessa etapa de demonstração e avaliação, eu enviei esse artefato para análise e avaliação de especialistas, e eu chamei de especialistas humanos, e também submeti o artefato para a inteligência artificial. Então, eu consegui comparar a avaliação dos especialistas humanos com os especialistas de inteligência artificial, que foram o ChatGPT e o Claude. Então, na minha análise de dados, respondendo a pergunta do colega, eu posso fazer uma análise de dados empreendida por mim, humano, e depois fazer essa análise na inteligência artificial e comparar se aquilo que eu analisei foi adequado ou não, e comparando com a inteligência artificial. Então, assim, você ganha muito em qualidade da pesquisa. Não só qualidade, né, mas produtividade também, quando eu utilizo na etapa de coleta as IAs, e na etapa de análise eu uso o que eu fiz e verifico se foi feito de maneira adequada na inteligência artificial. Certo. Aqui tem outra pergunta e eu vou aproveitar e tirar uma dúvida também nos grupos de trabalho, né, antes da pergunta de fã, que entra também nessa questão do uso das ferramentas. Professor, quando eu utilizo um texto meu, elaborei um texto, solicito uma revisão, existe um risco desse texto ser utilizado pelas ferramentas, porque ele está armazenando informações, né? E aí eu jogo meu texto completo, solicitando uma revisão. É adequado fazer esse uso da ferramenta? Existe um risco de utilizarem o meu trabalho dentro da ferramenta? Então, isso é uma coisa que ainda não está muito transparente por essas ferramentas de IA. Como é que funciona a ferramenta de inteligência artificial generativa? A partir do momento que eu vou treinando a ferramenta, ela vai ficando muito mais eficaz, né? E isso, ela é treinada não só com os dados lá da empresa, mas com os nossos dados, né? E às vezes são dados das nossas pesquisas. Então tem uma configuração ali, e vocês podem depois checarem isso lá no ChatGPT, que é para que eles não guardem as tuas informações, entendeu? Então tem ali um período de expiração, que é o tempo que eles podem manter os seus dados, tá? Então, por exemplo, depois de 30 dias, ser automaticamente deletadas aquelas informações. E outra coisa que eu sugiro, interagiu com a ferramenta, se foi uma coisa ocasional, que você não vai querer que a ferramenta relembre depois a interação, você mesmo já faz apagar a interação logo em seguida, entendeu? Porque daí você evita que aqueles dados que você alimentou ali fiquem sendo utilizados, entendeu? Ótimo. E aqui da fã também sobre o uso das ferramentas, né? Ela pergunta aqui: a acurácia das informações geradas pelas ferramentas é mais eficiente caso eu forneça os comandos em inglês ou isso é diferente? No início, lá em janeiro, fevereiro, quando o ChatGPT era uma novidade, isso realmente fazia sentido, tá? Agora, com o avanço, né, das IAs generativas, isso já não é mais necessário. Então, você pode fazer a interação na sua língua materna e não terá problema nenhum de ter diferença de eficácia em relação aos resultados em inglês ou português. Inclusive, o ChatGPT, depois eu vou mostrar um pouco ele, e a gente vai ver lá que tem algumas línguas que têm alguns privilégios em relação a isso.
Porque, por exemplo, quando o ChatGPT é atualizado, ele é atualizado mais rápido em algumas línguas. E isso inclui o português, tanto Portugal como Brasil. Ótimo. Tem aqui também, do Eduardo Martins. Professor, quais ferramentas de IA você indica para sumarização de artigos? Boa pergunta. Nossa última pergunta. Eduardo, sumarização, para quem não quiser outras ferramentas, eu indico as duas IA generativas mais conhecidas aí, que é o ChatGPT e o Claude, eles já estão muito eficazes em quase todas as questões relacionadas à pesquisa acadêmica, tá? Então, para sumarização, o próprio ChatGPT e o Claude, eles respondem muito bem. Mas se você quiser algo mais específico, eu sugiro o SciSpace, que é uma ferramenta muito completa. Eu vou colocar o nomezinho lá no YouTube. E depois, se vocês entrarem lá no grupo, eu passo para vocês a lista, né, de todas essas ferramentas aí que eu mostrei hoje para vocês. Certo. O professor vai dar continuidade, né, Isso. na Então, eu vou novamente... Vou só aproveitar e lembrar o pessoal que era dúvida sobre o link do formulário. No começo apresentou erro, o último link está correto, está funcionando, ok? Pode continuar, professor, fique à vontade. Tá. Então, aqui está aparecendo para vocês a tela do Claude, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa string de busca que foi gerada no Claude e vou lá para o portal de periódicos da CAPES. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Pode ser que tenha algum pesquisador que está iniciando, de repente, a trajetória acadêmica e pode ser que queira saber como é que faz essa parte aqui. Então, eu vou compartilhar a tela do portal da CAPES para vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Então, aqui no portal da CAPES... Então, assim, uma pesquisa tradicional, você necessariamente você vai pegar essa string de busca que eu gerei e vai aqui para o portal da CAPES e vai pesquisar nas bases científicas. Então, aqui eu coloco a minha instituição, da qual eu pertenço. No meu caso, a Universidade Federal de Santa Catarina, o de vocês vai ser outra. E aí, eu vou estar com acesso ao portal. Aqui eu vou em acervo e eu tenho a lista de bases e coleções das bases científicas. Aqui eu vou digitar Scopus e vou agora na Scopus. Eu vou pegar aquela string de busca lá que foi gerada. E vou jogar aqui na aba de busca por documentos. Então, eu vou pesquisar por títulos abstratos, e título, resumo e palavras-chave, e vou ver se a IA generativa gerou de uma forma adequada essa minha string. Aqui ó, o que ele sugeriu para mim? Ele pegou imitação de modelos de negócio ou replicação de modelos de negócio e a motivação, drivers e as razões ou fatores determinantes que levam a cópia, né? Só que aqui
a Scopus ele está dizendo para dividir essa... E aqui a Scopus ela foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? De eu colocar uma string muito comprida, muito grande, assim, e ela pedir para dividir. Então, e essa string de busca, ela trouxe apenas 3 artigos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar esses artigos. Ó, tem uma forma de fazer o download automático aqui. Ó. Você seleciona todas as publicações e vai aqui em download, para não precisar fazer de uma vez só. Mas, para isso, o artigo ele tem que estar disponível, né? Ele tem que ser open access para eu conseguir fazer isso. E vamos ver se ele vai conseguir fazer esse download. Ele está em 67%. Está muito demorado isso. Se travou. De qualquer forma, eu vou baixar um por um. Ah, que coisa. Deixa eu ver aqui. Então, consegui baixar um. Beleza. Ah, legal. Consegui baixar. Tá, olha só. O que eu fiz aqui? Eu fui na base científica, na Scopus, utilizando aquela minha string e identifiquei 3 documentos. Então, esse é o meu... Vamos dizer que, por exemplo, quando você fizer a sua pesquisa, vai dar um número bem maior de documentos. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses 3 documentos que eu selecionei aqui, vou interromper o compartilhamento aqui da Scopus e vou compartilhar de novo lá o Cloud. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esses 3 artigos que eu baixei lá e vou colocar eles aqui dentro do Cloud e vou começar a fazer algumas perguntas em relação a esses documentos. Olha só que legal. Tá, eu cheguei na etapa em que eu selecionei os estudos, né? Então, essa foi a coleta de dados. Agora eu vou para a etapa de análise desses dados. Então, eu vou usar como método de análise temática. Então, eu vou informar aqui para o Cloud, já tenho o portfólio de artigos mais adequados para essa... Não, vamos fazer diferente. Vamos dizer que nessa etapa, que eu ainda não selecionei os meus estudos. Eu vou pedir para o Cloud verificar se esses estudos eles são adequados ao meu problema de pesquisa. Cloud, para o meu problema de pesquisa e objetivo, estes estudos anexados são adequados? Olha só, ele vai fazer a análise desses artigos e saber se eles podem ser incluídos nessa minha revisão de literatura sistematizada. Será que travou? Acho que travou esse negócio. Tá, vou fazer a mesma coisa no ChatGPT.
que deve ser o que a maioria utiliza. Então, eu vou fazer... Opa, voltou aqui, ó. Que legal. Ó, analisando os estudos que você anexou, considero que eles são adequados e relevantes para o problema de pesquisa e objetivo definido, que é. Ele retoma o problema e o objetivo, e olha só, ele já faz um resumo de cada um desses estudos que eu anexei. Ó, os estudos abordam aspectos importantes relacionados à imitação de modelos de negócio. Ele trouxe aqui um estudo de caso da Rocket Internet, o caso da imitação extra-indústria de um modelo de negócio de plataforma digital na Polônia, e análise dos desafios, fatores de sucesso e condições delimitadoras para imitação de modelos de negócio. Olha só, então ele já fez uma breve análise dos meus 3 estudos que eu anexei, e olha só o pulo do gato agora. Eu vou treinar ele com o método de análise de dados que eu vou utilizar. Então, Cloud, utilizarei como técnica de análise de dados a análise temática de Brown e Clark. E coloco aqui o ano, né? Sendo assim, solicito que você faça essa análise considerando os estudos anexados. Olha só. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3 estudos. Se ele entendeu bem a técnica que eu vou utilizar, ele vai definir quais os temas que emergem desses estudos, e ele vai definir, vai indicar para mim as categorias temáticas que vão servir para o meu estudo, né, para essa minha revisão de literatura sistematizada, que daí servem para construir a sessão de discussão, de análise e discussão dos resultados. Ó, olha só que bacana. Ele vai trazer para mim as 6 etapas da análise temática de Brown e Clark. E olha só, ele já trouxe os temas. Pô, que bacana, que legal. Ó, tema 1, para ser discutido na minha revisão, incentivos econômicos. Tema 2, pressões competitivas. Tema 3, busca por legitimidade. E tema 4, limitações gerenciais internas. Então, aqui eu já tenho uma sugestão de análise dos dados, mas isso não inibe o pesquisador de analisar os artigos e definir suas próprias temáticas, né, seus próprios temas, né, ou categorias temáticas. Então, pessoal, esse era a simulação que eu fiz. Eu utilizei o Cloud. Vocês poderiam utilizar o ChatGPT, que traria os mesmos resultados. Eu só utilizei o Cloud porque a análise de dados dele é muito mais eficaz do que o ChatGPT. E, novamente, estou aberto a questionamentos. Excelente, professor. A cada apresentação, a cada exemplo, né, a nossa cabeça fica aqui tentando abordar todos os aspectos para ver se a gente usa muito mais as ferramentas. Realmente o que a gente conhece é pouquíssimo, precisa muito estudo. Vocês viram que eu poderia ficar aqui um dia inteiro mostrando todas essas ferramentas, né? Vocês viram que eu levei 1 hora só falando de uma delas, né? E a gente já tá quase no nosso horário e eu não vou conseguir mostrar as outras, né? Então, já deu para ter uma ideia, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para ver, né? Seria necessário um curso, não uma palestra. Temos aqui uma... Ia falar alguma coisa? Eu estou à disposição.
Ah, seria ótimo, né? Vamos ver isso. Já fica a dica para a Cláudia, o treinamento. Tem uma pergunta aqui com o Eduardo Martins. Professor, existe alguma ferramenta de IA interessante para a área de direito? As respostas que tive no chat GPT quanto às legislações não são coerentes na versão gratuita. Então, o Eduardo, eu também sou da área jurídica, né, uma das áreas na qual eu tenho formação, e realmente, na verdade, aí a gente tem duas questões. Tá? Primeiro, que a versão gratuita não traz bons resultados. Então, se você quer utilizar de forma profissional no seu escritório ou em outra atividade que você desempenhe, adquira a versão Plus, né, a versão paga da ferramenta. A outra questão, se você não teve bons resultados, às vezes pode ser em relação ao treinamento da inteligência artificial generativa, né? Então, como você sabe, da área jurídica, a gente tem um arcabouço de jurisprudência gigantesco, né? Um arcabouço de legislação também, e a gente tem que conseguir conciliar, né, essas duas perspectivas utilizando a ferramenta adequada. Então, é isso que eu sugiro para você. E tem aqui mais uma, que acho que com essa a gente fecha, que é de Cíntia Machado. O senhor nos responderia um questionamento que considera importante que nós, de algum modo, não realizamos no ambiente da IA? Eu acho que no passo a passo ficou bem claro que existe um passo a passo, levantamento, né, de todo o conteúdo, as perguntas corretas, mas existe alguma coisa que nós fazemos e que o professor sempre observa e o pessoal está fazendo errado? Acho que é nesse sentido, né? Então, foi mais ou menos isso que eu entendi também da pergunta. É uma coisa que eu sempre falo, eu não sei se ficou claro na minha exposição. Antes de interagir com a ferramenta, o pesquisador ou o usuário da ferramenta, ele precisa ter um conhecimento prévio daquilo que ele está perguntando, daquilo que ele está buscando a interação. Então, o que eu vejo é que muitos colegas, às vezes, cruz em relação a determinado tema, utilizam a ferramenta e, às vezes, utilizam aquela resposta recebida ali da IA generativa como algo realmente verdadeiro. Então, se você não tem um conhecimento prévio daquilo que você está buscando ali, você não vai ter certeza se a resposta é adequada ou não. Então, se hoje eu pudesse dizer para vocês uma coisa que seria peremptório na utilização da IA generativa, seria busque antes da interação conhecimento prévio sobre o assunto. Porque, inclusive, ali aquela interação que eu fiz com o Cláudio sobre a imitação de modelos de negócio, eu não fui cru, tá? Eu já sabia antes do que eu estou A fazendo. informação toda. Eu falei assim, uma coisa que eu tive ideia agora. Não, eu não tive ideia agora. Foi só para ilustrar, né? Foi mega. Mas foi ótimo, professor. Nós encerramos as perguntas. Professor Ricardo, tem mais algum comentário a fazer? Podemos encerrar? Então, o convite que eu faço, né, para quem ainda não faz parte lá do grupo dos entusiastas, que queiram se manter informados, né, em relação a todas essas ferramentas, a como utilizar de forma adequada, né, a inteligência artificial generativa nas pesquisas acadêmicas e também no ambiente de sala de aula, nos projetos de extensão. Vocês fiquem à vontade, né, para participar e eu estou à disposição sempre e meus contatos vão estar, né, no material que eu vou enviar para vocês. Perfeito. Professor, nós agradecemos o seu tempo, sua disponibilidade, a excelente explanação do assunto. Foi ótimo. Aí nos comentários tem vários elogios, né? E são os nossos também. Em nome da UPE, do NBID, de toda a comunidade acadêmica, aos que estão assistindo, agradeço muito. Foi excelente mesmo. A gente só
eu não vejo um questionamento em aberto, ficou muito bem claro mesmo. Sinto que a gente precisa procurar ainda mais informações, né? De repente, um treinamento mais extenso, porque realmente tem muita coisa ainda para a gente ver. Mas agora já esclareceu, acredito, falei em nome de muitos, esclareceu muitos pontos, né? Eu muito obrigado, nosso, do NBID, em nome de Cláudia, agradecemos a sua presença e para os participantes dessa palestra, né? Não se esqueçam do link, né, no formulário para vocês receberem o certificado, né? Também se inscrevam no canal do NBID e acompanhem a gente nas redes sociais, @NBID, tá aí no chat, né? @nbid.pe, tá bom? Do Instagram, que sempre tem novidades, palestras e quem sabe a gente traz ainda mais assunto sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada a todos, obrigado, professor, e até a próxima, pessoal. Valeu, satisfação participar. Obrigada.